Bem, estamos todos prontos, então vamos iniciar. Muito bom dia a todos. Como sabem, este grupo de trabalho que foi constituído na nossa Comissão do Ambiente e Energia tem como objetivo analisar o apagão que ocorreu no passado dia 28 de abril de 2025, avaliando a resposta das infraestruturas críticas, a resiliência do sistema elétrico nacional e a adequação das medidas de emergência ativadas. A ideia é que, através da auscultação das entidades com responsabilidades na matéria e da análise da informação técnica disponível, este grupo de trabalho pretende contribuir para um esclarecimento rigoroso dos factos e para a identificação de eventuais recomendações que reforcem a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico no futuro. Na lista de entidades apresentadas por todos os grupos parlamentares consta a audiência à ERSE, pelo que damos as boas-vindas ao professor Pedro Verdelho, Presidente do Conselho de Administração, e à doutora Ana Figueiredo, do Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações com a Imprensa. Vamos então iniciar a reunião. Dou a palavra a Vossa Excelência, Sr. Professor, que dispõe de 10 minutos, seguido da intervenção dos grupos parlamentares, que terão 5 minutos cada, e do deputado único, que terá 3 minutos. E para encerrar, vai dispor de 10 minutos. Mas eu também vou... 15 minutos, peço desculpa. Vai ter 15 minutos. Muito obrigada. Portanto, tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, senhores deputados. É sempre um prazer enorme estar nesta comissão, aqui nesta casa, no Parlamento, prestando contas e, enfim, neste caso, esclarecendo sobre o apagão do dia 28 de abril, que foi realmente um evento maior e que, enfim, merece ser apreciado. Eu tinha uma apresentação que me propunha fazer. A agenda que me propunha iria tratar estes 4 pontos. No fundo, nós tivemos no dia 28 de abril, pelas 11h33 de Portugal continental, um apagão, que foi um incidente europeu, à escala europeia, porque afetou vários Estados-membros, afetou uma zona do sul de França e foi um blackout total na Península Ibérica, em Espanha e em Portugal. Sendo um incidente à escala europeia, ele é enquadrado por um regulamento europeu, que é este que identifica aqui no segundo bullet, o regulamento 2017-1485, que estabelece o que fazer numa situação destas. E também, naturalmente, além dos aspectos indicados, associados com a segurança de abastecimento e planos de preparação para riscos, que competem à Direção-Geral de Energia e Geologia, também aplica-se o regulamento da serviços. Foi um evento, nomeadamente técnica, porque foi um evento que afetou, degradou a qualidade de serviço técnica e comercial que foi oferecida aos consumidores. Hoje sabemos de forma muito clara qual foi a origem, e esta figura é emblemática. Essa origem é analisada pelo ENTSO-E, que vamos verificar mais à frente, onde estão, tratando-se de um evento europeu à escala europeia, a investigação tem que ser europeia, e é nesse fórum que nós participamos. Estamos a falar, o setor elétrico é um setor em que estamos a falar de transmissão de energia, transmissão de ondas eletromagnéticas, portanto, os fenómenos decorrem à velocidade da luz, 300 mil km por hora, e, portanto, simultâneo. E, portanto, nós, nesta figura que estamos a analisar, temos estamos a falar de uma análise de 20 segundos, que é catastrófica, e, portanto, em 20 segundos verificamos o colapso do sistema ibérico. E que surge, isto mostra o perfil, já sabemos quais são as causas foi falta de controle de tensão em Espanha, e vê-se isso, portanto, as zonas a vermelho são as tensões mais elevadas, e nesta última figura, que foi quando houve, de facto, a origem catastrófica, que tornou irrecuperável a situação de recuperação do sistema, de sobrevivência do sistema elétrico, nós vemos que as tensões em Espanha estão todas acima do valor crítico, que são 435 kV, a partir do qual todas as centrais começam a disparar para tentar sobreviver, digamos assim, ao fenómeno, porque com tensões elevadas os próprios sistemas elétricos se destroem, portanto é uma questão de sobrevivência.
E isso verifica-se também nesta outra figura, que é uma análise da frequência e da tensão no nó, naquela zona do sul de Espanha, perto de Sevilha, e que mostra que, de facto, a hora crítica foram as 2h33 da Central European Time e 18 segundos, onde se vê que o limite, a curva vermelha é a tensão, vê-se que os limites da tensão crítica de 435 kV foram ultrapassados. E a partir desse momento vê-se que a frequência, que é a curva azul, começa a decair porque há um conjunto massivo de deslastro de geração. É evidente que esta situação ocorre porque antes já tinham sucedido vários eventos, que também foram apresentados nesta comissão parlamentar, nomeadamente oscilações intra-área e oscilações dentro da Península Ibérica e oscilações entre áreas da grande rede europeia, em que as máquinas ficam a oscilar, umas aceleram num dos extremos, acima dos 50 Hz, e as outras desaceleram, e é um processo de oscilação com frequências próximos de meio segundo. De meio segundo. E, portanto, essas situações sucessivas que decorreram conduziram a uma fragilidade do sistema que depois se evidencia nesta parte final e também, por exemplo, ali nas 2h32 minutos e 55 segundos, vê-se que também já há uns fenómenos de deslastres de carga, porque a curva azul de frequência tem uma oscilação e uma redução, mas que é compensada pelas folgas que ainda existiam no sistema, e quando estamos a falar da situação crítica, já não havia folgas para corrigir aquela variação. Estamos a falar de um deslastre massivo de geração. Ele é acompanhado por um deslastre massivo de carga, que é deitada borda fora para tentar manter o sistema com algumas ilhas elétricas a funcionar, porque se conseguíssemos fazer isso, seria mais fácil voltar a eletrificar o sistema como um todo. Mas não foi possível porque a perda de geração em Espanha foi enorme e, portanto, o fenómeno foi muito rápido e, portanto, não havia nada a fazer. E, portanto, tivemos o colapso do setor elétrico. Nós vemos também ali na curva verde, que é a frequência no centro da Europa, na rede suíça, e vê-se, quando há um aumento da velocidade das máquinas geradoras do centro da Europa, vê-se que as interligações com a Península Ibérica desligaram-se. Portanto, a Península Ibérica ficou isolada às 2h33 minutos e 21 segundos, quando o sistema europeu acelera e o sistema, porque perde carga, que estava a abastecer, a tentar manter a Península Ibérica em sobrevivência, e nós vemos que, a partir desse momento, então, o processo é mesmo um processo de blackout. Portanto, as origens são conhecidas e o problema também é um problema de tensão e, enfim, portanto, no slide seguinte mostra-se como é que nós fizemos a recuperação do sistema. Utilizamos duas centrais com a Black Start, através da energização de duas ilhas isoladas. Estes Black Start temos de ter consciência que são muito lentos. Nós estamos a falar de grupos geradores que aguentam steps de carga castelo de bode de 5 megawatts. Nós, para incrementarmos esses steps de cargas de 5 megawatts, reparem que a potência que temos que satisfazer estão na ordem dos 5.000, são 1000 vezes superiores. Portanto, são processos de arranque para garantir que os sistemas que os geradores aguentam são processos de arranque por black start sempre muito lentos. Em contrapartida, o apoio, o arranque com acesso à interligação europeia é tremendamente rápido, porque aproveitamos, porque não temos esta limitação dos steps de carga que os grupos geradores suportam, porque toda a carga que metemos em cada instante é suportada pela interligação e por todas as máquinas do centro da Europa que estão em funcionamento. Portanto, ele é diluído, ele é rápido, é muito rápido. Por isso é que no processo de energização do sistema verificamos que os nossos black starts foram muito lentos e quando tivemos acesso à interligação no norte de Portugal,
que era uma linha direta praticamente com França, foi o centro europeu que nos apoiou na energização. O processo a partir daí foi rapidíssimo, tínhamos apoio de toda a massa girante europeia e, portanto, nós fomos metendo carga a partir desse instante de forma muito mais rápida, sem preocupação do sistema a seguir colapsar, porque esses steps eram massivos de carga que fomos ligando, conectando, eram suportados pelo centro da Europa e, naturalmente, depois os grupos geradores respondiam para anular esse step inicial. E, portanto, percebermos que o processo inicialmente foi muito lento e depois, a partir de certa altura, foi muito rápido. E há razões para que isso tenha acontecido. Nós, às 24 horas, tínhamos 95% dos consumidores já totalmente alimentados e às 23 horas e 22 minutos tínhamos toda a rede de transporte energizada. Em Espanha, a mesma situação ocorreu às 4 horas, Central European Time, do dia seguinte, 29 de abril. Portanto, trata-se de um evento que foi classificado como um evento maior de blackout e que, enfim, há todo um conjunto de regras que são utilizadas para a sua aplicação, que estão aqui explicadas nos próximos slides. Hoje já temos, a investigação é feita pelo ENTSO-E, onde estão, enfim, representados os reguladores, a Acer, os vários operadores de redes, todo ao nível técnico, é uma análise técnica que é feita. Já temos um relatório factual que caracteriza a origem do evento e temos o relatório final que se espera no final do primeiro trimestre. Sr. Professor, se me permite, tendo em conta que já decorreram os 10 minutos que tinha para a sua intervenção inicial e também porque o material foi distribuído pelos senhores deputados, se calhar agora passaríamos às intervenções dos mesmos com questões mais concretas para que também seja mais proveitosa esta audição, se concordar. Eu pedia só para mostrar um último slide. Com certeza. Pedir então para concluir esta primeira intervenção. Muito obrigada. Tenho 26 slides. No fundo, eles são informativos, apresentam muita informação. Eu, no fundo, queria chamar a atenção deste slide. E, portanto, esta questão do apagão, e mais uma nota, esta questão do apagão é um tema técnico, não é? É um tema importante é um tema demorado, é importante termos consciência disto, porque os fenómenos desenrolam-se à escala dos 20 milissegundos. E nós temos, o sistema é uma máquina gigante, é uma máquina elétrica que está em todo, é das maiores máquinas que o homem fez à escala humana, porque integra toda a rede europeia. E, portanto, nós temos uma dificuldade que é, os fenómenos são muito rápidos, estamos a falar de períodos de 20 milissegundos, que se desenvolvem os fenómenos, as variações. E temos observação em vários pontos desta máquina humana, geográficos. Mas nós conseguimos ter todos esses oscilogramas e toda a informação ponto a ponto, mas depois temos que relacioná-los e colocá-los todos no mesmo referencial, e é essa a dificuldade. E é isso que demora tempo, por isso é que este relatório e estas análises são, de facto, demoradas. Estamos a falar de tratar muita informação e sincronizar essa informação, toda no mesmo time frame, que é complexo, para percebermos qual é a origem e como é que foi depois a sequência de eventos. Sendo um processo complicado, nós é evidente que tentamos descodificar a coisa. E a IERSE fez todos estes comunicados que estão aqui, e IERSE Explicas que estão aqui divulgados para tentar aportar informação e tornar simples o que é complexo. Também há que perceber que houve muitas outras decisões que tiveram que ser tomadas. Porque nós, e termino com isto, porque nós, quando houve o blackout, nós já tínhamos... Enfim, a compra e venda de energia nos mercados organizados já estava fechada para o dia 28 e para o dia 29. E o que aconteceu realmente foi algo completamente diferente. E, portanto, houve que tomar uma série de decisões para reverter
essas situações para garantir a estabilidade do funcionamento do mercado, a estabilidade dos comercializadores, a sustentabilidade do mercado em benefício dos consumidores. Todas essas intervenções foram tomadas pela ERSE em processos de consulta pública, que tomaram depois origem a uma série de decisões complexas, passaram um pouco fora do escrutínio, mas que garantiram, é importante dizer isso, garantiram que o sistema, em termos, não é apenas um problema físico, é também um problema económico, que o sistema tivesse sobrevivido, digamos assim, a este fenómeno maior. E com isto terminava. Há também depois no último slide uma série de disposições que estão apresentadas. Vamos lá ver, esta questão dos black starts, dos arranques, os novos black starts são decisões que a ERSE tomou em 2023. Portanto, são processos muito lentos, é importante dizer isso, são processos lentos e há muita coisa que está a acontecer. O controle de tensão, nós não tivemos um problema de controle de tensão porque tomamos decisões ao nível regulamentar e também ao nível legal que dotaram o gestor do sistema português de instrumentos para controlar a tensão que não foi feita em Espanha. E com isto eu terminava. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Sr. Professor Pedro Verdelho. Vamos então agora dar início às intervenções dos grupos parlamentares e vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Professor Pedro Verdelho, agradecendo a sua belíssima intervenção e pedagógica também, do ponto de vista técnico, muito nos ajuda na compreensão dos fenómenos subjacentes ao apagão. Há uma primeira questão que tem a ver com a atuação da própria ERSE, digamos aquilo que é um dos cores, uma das atividades nucleares e que tem a ver com a análise que a ERSE faz, digamos, aos indicadores de continuidade de serviço, neste caso, naturalmente, à sua quebra, como é óbvio, e se entendeu e entende a ERSE com aquilo que já está disponível em matéria de relatórios e de conhecimento técnico, se os mecanismos de proteção e compensação, nomeadamente dos consumidores, se está devidamente respaldado no enquadramento existente para estas situações e neste caso em concreto. Portanto, isto tem a ver exatamente com a atividade da ERSE naquilo que é a regulação / proteção, compensação dos consumidores. O Sr. Professor teve a oportunidade de nos falar da questão do black start, isto é, quando o nosso sistema está completamente em baixo, não está energizado, nós temos a capacidade de começar a energizar o sistema paulatinamente, garantindo a sua sustentabilidade e, neste caso, aquilo que foram as duas centrais Black Start foram, numa primeira e única oportunidade, a única solução que se encontrou, uma vez que nós não tínhamos outra interligação, outra fonte de energia que pudesse permitir o sistema começar a ser levantado, como se diz na gíria eletrotécnica. Mas a minha questão prende-se com o seguinte: nós sabemos que temos duas centrais para este efeito, há vontade de acrescentar mais duas, mas depois há aqui um equilíbrio entre o número de centrais em regime de prontidão e de função para este efeito e a dificuldade que muitas centrais, ou num número demasiado, também podem trazer, porque se tivermos muitas centrais, num processo de levantamento autónomo do país, há o critério e a dificuldade adicional de poder garantir o sincronismo de frequência das várias ilhas para não corrermos o risco de, quando começamos a levantar o sistema, ele voltar a afundar. E, portanto, pedi a sua análise crítica ao número de centrais que o país tem em matéria de black start, se, do seu ponto de vista, estão adequadas aos desidratos. Há também uma questão muito importante e que o Sr. Professor sinalizou, e nós, o Grupo Parlamentar do PSD, há várias legislaturas temos insistido, que tem a ver com a importância das interligações à rede europeia. Quer dizer, a interligação cria-nos a possibilidade de nos ligarmos a um barramento infinito, isto é, de nos ligarmos a um provedor de energia que não tem limitações e, desse ponto de vista, nós, no caso da falha, podemos religar toda a carga quase instantaneamente, que temos capacidade para o sistema assegurar esta ligação instantânea e este consumo. E, de facto, esse é um assunto que nos debatemos. O nosso Governo
tem feito um esforço tremendo para as ligações da Península Ibérica à França se concretizarem com rapidez, para forma a nós termos, por um lado, esta segurança acrescida, mas também a nossa energia renovável, especialmente a volátil, que não é passível ainda de ser armazenada, possa, naquilo que é o excedente, ser também contributo e negócio para o restante do continente europeu. E, portanto, a questão das interligações pedia-lhe se pudesse elaborar e aprofundar. Outra questão muito importante é, nós temos hoje em dia uma taxa de penetração de energia renovável, seja de vento, seja solar, razoavelmente elevada. Temos uma tendência de crescendo que tem a ver com a linha de orientação e o alinhamento com a nova, enfim, com a nossa aposta de transição energética europeia. E a pergunta que lhe faço é se não entende que, do ponto de vista regulatório, há lugar a haver normativos técnicos que aprofundem o comportamento enquanto produtores isolados de renováveis, para poderem ter um grau de responsabilidade técnica maior naquilo que possa ser o deslastre intempestivo ou poderem funcionar como ilhas isoladas à sua dimensão, garantindo uma maior capacidade de resiliência local e prover energia mesmo quando o sistema possa ter uma perturbação. E, portanto, esta é uma questão que o regulador, do nosso ponto de vista, tem que e deve trazer um aporte de aprofundamento muito importante, porque é um tema que está em crescendo a verificar-se na nossa rede. Finalmente, só pedir-lhe se daquilo que conhecemos já dos relatórios preliminares, se entende que, do ponto de vista regulatório, eles já possibilitam algumas alterações face àquilo que é o nosso quadro atual e aquilo que são as nossas baias regulatórias e legais para este sector. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente os seus representantes da ERSE. Prosseguimos hoje o conjunto de audições deste Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025, entrando agora numa dimensão distinta, mas absolutamente central, a da regulação, da prevenção e da responsabilidade institucional do Estado. Como sabemos, a ERSE não opera redes nem produz energia, mas regula o sistema, define enquadramentos, acompanha riscos, fiscaliza operadores e protege consumidores. Por essas razões, é esta audição particularmente exigente. Pois, no evento desta gravidade, a pergunta não pode nem deve ser apenas o que falhou tecnicamente, mas se o quadro regulatório existente era adequado para prevenir, mitigar ou reduzir o impacto de um colapso desta dimensão. Convém, desde logo, recordar uma vez mais que o apagão de 28 de abril foi classificado pela ENTSO como um incidente de gravidade máxima, envolvendo a totalidade do sistema ibérico. Logo, não foi um evento menor nem imprevisível à luz das transformações profundas que o sistema elétrico tem vindo a sofrer nos últimos anos. Em primeiro lugar, o que a ERSE sabia antes do apagão, isto é, a evolução do sistema elétrico português é conhecida, crescimento muito rápido da produção renovável, redução da capacidade firme, maior complexidade operacional e maior dependência de interligações. Desta forma, perguntamos de forma direta, estes riscos estavam identificados pela ERSE? Existiam alertas formais, avaliações de risco ou recomendações específicas dirigidas aos operadores ou ao Governo relativamente à estabilidade, à gestão da tensão e à resiliência do sistema? Em segundo lugar, o quadro regulatório em vigor. Um regulador não é apenas um observador, é um agente ativo na definição de incentivos e obrigações. Logo, perguntamos se os códigos, regulamentos e mecanismos regulatórios existentes antes de abril eram suficientes para assegurar que todos os intervenientes do sistema, transporte, distribuição e produção, contribuíam efetivamente para a segurança e estabilidade em cenários extremos. E se não eram, porque não foram previstos atempadamente. Em terceiro lugar, a fiscalização e o acompanhamento. Que acompanhamento fazia a ERSE da preparação dos operadores para cenários de falha grave? Existiam exercícios, auditorias, simulações ou avaliações independentes sobre a capacidade de resposta a apagões generalizados? Em quarto lugar, o momento do apagão e o após-apagão. Durante e após o evento, que papel assumiu a ERSE? Limitou-se a acompanhar a informação prestada pelos operadores ou exerceu poderes próprios de avaliação, exigência e escrutínio? E que conclusões preliminares retirou quanto ao funcionamento do sistema regulado? Em quinto lugar, o que mudou desde abril. Esta audição tem de servir para perceber se o sistema está hoje mais protegido do que estava.
Perguntamos, por isso, que alterações regulatórias foram já introduzidas ou estão em preparação, que requisitos adicionais foram ou serão impostos aos operadores e produtores, e se a ERSE considera que o risco sistémico do novo apagão é hoje menor do que era a 28 de abril. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ERSE, o apagão em abril não foi apenas um problema técnico ou operacional, foi um teste à arquitetura regulatória do setor elétrico. Um sistema que muda rapidamente exige uma regulação à mesma velocidade. É isso que importa hoje avaliar. E, portanto, para terminar, vou deixar algumas questões objetivas. Antes de abril de 2025, a ERSE dispunha de avaliações formais sobre o risco da instabilidade sistémica associada à elevada penetração da produção intermitente e à redução de capacidade firme? Se sim, onde estão essas avaliações e que consequências tiveram? Se não, porquê? À luz do que hoje sabemos, entende a ERSE que o quadro regulatório em vigor antes do apagão era suficiente para garantir a segurança do sistema em cenários extremos, ou reconhece que existiam lacunas regulatórias irrelevantes? Os atuais mecanismos regulatórios criam incentivos suficientes para que os operadores e produtores investam em resiliência, redundância e estabilidade, ou favorecem, sobretudo, objetivos económicos e de curto prazo? Que instrumentos de fiscalização preventiva existiam para avaliar a preparação dos operadores para um apagão generalizado? Foram utilizados? Com que resultados? Após o apagão, a ERSE abriu processos de análise próprios? Foram identificadas falhas regulatórias e, se sim, quais? Pode a ERSE identificar de forma clara 3 mudanças regulatórias concretas que estejam já implantadas ou em curso, em resultado direto do apagão? Na avaliação da ERSE, o risco de um novo apagão sistémico é hoje maior, menor ou idêntico ao de abril de 2025? Em que elementos objetivos se baseia esta avaliação? Entende a ERSE que os consumidores receberam informação clara e adequada durante o apagão? Que obrigações adicionais considera necessárias para garantir transparência e previsibilidade em futuras crises? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Dotti. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco neste grupo de trabalho da Comissão de Ambiente e Energia. E a minha primeira reflexão que eu queria partilhar consigo é uma reflexão de frustração, porque tivemos a oportunidade de já ouvir aqui 2 entidades, a REN e a E-Redes, e eu tenho tido a oportunidade de fazer perguntas muito concretas e até o momento ainda não obtive nenhuma resposta. E são perguntas simples. Obviamente, e têm a ver, e prendem-se essencialmente, com a resposta que o Estado português deu relativamente ao incidente que tivemos, que foi grave, mas que não era previsível, ou pelo menos não daquela dimensão. Portanto, tenho feito uma série de perguntas que têm a ver com a resposta que nós, enquanto Estado, temos dado sobre o assunto, porque eu já ouvi muita coisa, mas não tenho tido respostas concretas, e eu acho que seria importante também as termos. E uma das perguntas que eu tenho feito com insistência tem a ver com o seguinte, e se calhar a ERSE, enquanto regulador, se calhar consegue-me dar esta informação. O Estado português, ou os portugueses, através das suas tarifas que pagam de eletricidade, tinham 2 contratos, um com o Centro da Tapada do Outeiro e outro com o Centro Produtor Hidroelétrico de Castelo de Bode, em que é pago um determinado serviço na necessidade da sua existência, os Black Starts. Eu gostaria de saber quanto é que é pago anualmente para esse serviço. E depois há aqui outra questão relativamente a isso que eu não sei o que é que aconteceu, porque ninguém nos diz. A REN informou-nos que o Black Start de Castelo de Bode demora 10 minutos para arrancar. E diz-nos ainda que o Black Start da Tapada do Outeiro demora sensivelmente 1 hora a arrancar. Ora bem, a REN solicitou o arranque de Castelo de Bode às 11h35. De acordo com a informação que nos é dada pela E-Redes, o primeiro arranque em Castelo de Bode,
Foi às 14h45, não foram 10 minutos depois. Foram várias horas depois. E é por isso que é importante saber quanto é que a gente andou a pagar ao longo destes anos para algo que supostamente não funcionou. E eu gostaria de saber se a ERSE, e em relação à tapada do Outeiro, foi às 11h43 que foi pedido o arranque, e começou às 16, e o primeiro arranque foi às 16 horas. E se calhar a resposta, que foi uma resposta boa, resiliente, eficaz por parte de todos os nossos operadores, podia ter sido mais rápida. Já sabemos que demora o arranque por ilhas, etc., reenergizar a rede, mas estamos aqui, começou com umas horas de atraso. E eu precisava de perceber o que é que aconteceu para que não tivesse funcionado aquilo que supostamente está contratualizado. E já agora, que a ERSE sabe, tem acesso a esses contratos e a esses procedimentos de contratação, o que é que estava efetivamente contratualizado e quanto é que se pagava. Depois, gostaria de questionar o Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse aqui uma coisa que até ao momento ainda ninguém tinha sido muito claro. Porque o Governo anunciou que ia fazer 2 procedimentos de contratação de dois novos Black Starts. O Sr. Presidente pôde testemunhar e disse-nos aqui que era algo que já vinha de trás, que em 2023 já tinha sido tomada essa decisão. Portanto, é muito importante também falar sobre isso. Mas o Governo anunciou também investimentos em baterias, que também anunciou, fez uma conferência de imprensa com as medidas que o Governo tinha decidido tomar. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente se esses investimentos nas baterias também já estavam ou não estava a ser alvo, já não tinha sido alvo de parceiros da ERSE, se era algo que já não vinha de trás antes do apagão. E, por fim, uma última questão, Sr. Presidente. O Governo anunciou um grupo de aconselhamento técnico. A minha pergunta, também muito clara, se a ERSE fazia parte desse grupo de aconselhamento técnico, em que o Governo anunciou que ia produzir um relatório no final de outubro de 2025. A minha pergunta é, foi produzido esse relatório até ao final de outubro de 2025? Se foi, onde é que ele está? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. E, na sequência também das perguntas que acabaram de ser feitas, tendo ouvido as audições que temos feito neste grupo de trabalho até agora, de facto, ficamos com a sensação que nem devíamos ter feito este grupo de trabalho, porque na realidade correu tudo tão bem. E foi tudo tão bom que não vale a pena estarmos a ter uma conversa sobre a capacidade do nosso sistema elétrico reagir a estes apagões. Mas, de facto, há muitas perguntas que continuam pendentes. Uma delas foi aquela que o Sr. Deputado Pedro Vaz acabou de fazer, mas há outras que eu tenho feito também e sobre as quais não tenho conseguido uma resposta direta. Mas penso que a ERSE, de facto, será a entidade mais capaz de responder às perguntas que eu tenho feito, que é o seguinte: eu quero saber o que é que este apagão implica do ponto de vista de opções de políticas públicas que temos de fazer ou de investimentos que tínhamos de fazer. Esta é a pergunta mais importante que podemos fazer do ponto de vista da Assembleia da República. E a ERSE é, enquanto entidade, digamos, corresponsável pelos investimentos que vão sendo feitos no sistema, porque a ERSE tem de os avaliar e tem de emitir pareceres sobre eles, é de facto a entidade ideal com quem conversar sobre este tema. E eu recordo aquilo que têm escrito no comunicado que lançaram no dia 29 de abril, pouco tempo depois do apagão, no qual a ERSE diz o seguinte: que a ERSE, na sequência de solicitação devidamente justificada pelos operadores de rede, pode classificar um evento como excepcional se estiverem reunidas todas as seguintes condições. E elenca 4. A primeira é a baixa probabilidade do evento ou das suas consequências. A segunda é que estes eventos provoquem uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada. A terceira condição é que não seja razoável, em termos económicos, que os operadores de rede evitem a totalidade das suas consequências. E o quarto é que o evento e as suas consequências não sejam imputáveis aos operadores de rede. Eu sei que há um relatório mais completo que está a ser elaborado com o ENTSOE, que irá declarar definitivamente se este se trata ou não do evento excepcional,
mas eu posso daqui concluir que a classificação deste evento como excepcional ou não é que vai ser a peça determinante para saber, então, afinal, quanto é que nos vai custar o apagão. Eu não digo isto por ter qualquer objeção de ordem ideológica que se façam ou não investimentos, mas é porque queremos saber exatamente quais são os caminhos que temos agora pela frente. Por isso eu faria 3 perguntas. Primeiro é se, à luz da informação que temos hoje, se a ERSE se inclina a considerar que este apagão cumpre ou não o critério de não razabilidade económica da prevenção, o terceiro critério que elencou no seu comunicado, ou se este evento altera esse juízo para o futuro. Depois, tendo em conta que a ERSE participa no painel que decide sobre a classificação deste evento, pergunto ou não se este apagão alterou ou não o limiar de risco que a ERSE considera aceitável no planeamento e na validação dos investimentos necessários para a rede. E depois pergunto se existiam investimentos no PDIRD que estavam ou não concluídos à data do apagão e seriam essenciais a assegurar uma resposta mais rápida ao apagão. E se existiam investimentos que estavam previstos, se houve problemas ou nos atrasos de execução, ou se havia, por exemplo, uma subavaliação das necessidades de resiliência da rede. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por também dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE. Do ponto de vista do LIVRE, a ERSE deve usar os resultados da investigação para alavancar reformas regulatórias que reforcem o controle de tensão, a coordenação entre redes de transporte e distribuição e a integração segura de pequenos geradores e autoconsumo, tendo a justiça social e a estabilidade das tarifas em vista. Isto implica também rever se os atuais mecanismos de planeamento, de gestão de risco e de comunicação com o público são suficientes para prevenir e gerir eventos como o apagão de 28 de abril, particularmente num contexto de transição energética acelerada. E, de um modo geral, gostaríamos de perceber que lições regulatórias retirou a ERSE deste apagão e que alterações consideram prioritárias, seja em matéria de requisitos técnicos ou outros. Gostaríamos de perceber também que adaptações ou acompanhamento já fez ou está a fazer a ERSE para garantir que todos os consumidores, com particular enfoque nos mais vulneráveis, ficam menos expostos a eventos como o que foi o apagão. Ao LIVRE interessa capacitar o regulador para fazer o seu trabalho, para que, dentro do possível, um evento como este não se repita ou para que impacte o mínimo possível as pessoas. Sabemos que a ERSE disse que o apagão, e cito, evidenciou a necessidade de reforçar a resiliência do sistema elétrico ibérico. E começo por perguntar se consideram suficiente o nível de investimento à data do apagão na rede de distribuição e transporte para responder às fragilidades identificadas, nomeadamente no que toca à capacidade de arranque autónomo, a Black Start, também aqui muito bem exposta a questão pelo deputado Pedro Vaz, nomeadamente também no que toca à capacidade desse arranque autónomo, modernização de equipamentos e digitalização da rede. Tendo em conta os investimentos já anunciados pelo Governo, pergunto se entendem que são necessárias metas adicionais e uma calendarização clara de investimentos. Uma segunda pergunta, ou mais uma questão relacionada com a vossa experiência no terreno. Diriam, segundo aquilo que têm como experiência, que os operadores estão disponíveis para fazer os investimentos necessários? O que é que vos preocupa nesta matéria? Ao definir as prioridades pós-apagão, a ERSE defendeu, e cito, que a resiliência deve começar ao nível local, infraestruturas críticas como hospitais, sistemas de água, comunicações e elevadores devem estar equipadas com meios de abastecimento alternativo para garantir o funcionamento em situações de emergência. O LIVRE partilha essa visão e deu entrada a um projeto de resolução que recomenda a adaptação das infraestruturas críticas de modo a garantir a sua autonomia energética em eventos extremos. Interessa-nos, pois, perceber que avaliação faz a ERSE do nível atual de preparação das infraestruturas críticas, nomeadamente as que foram citadas, os hospitais, o abastecimento de água, as comunicações, os elevadores, com meios de abastecimento energético alternativo. Consideram que se deveria tornar obrigatória e verificável essa resiliência local, de modo a evitar
dependências excessivas da rede principal e assegurar continuidade de serviços essenciais. Sabemos igualmente, tendo em conta o relatório feito pela REN, que os contratos de arranque autónomo atualmente em vigor foram acompanhados e aprovados pela ERSE e que já estão contratualizados 2 novos centros eletroprodutores para prestar este serviço entre 2026 e 2030. Que avaliação faz a ERSE sobre a suficiência, robustez geográfica e tecnológica desse conjunto de instalações de Black Start para garantir a recuperação do sistema energético nacional em cenários de falha extrema? Finalmente, tenho uma questão sobre os consumidores. Apesar de terem estimado um impacto de apenas 0,7% nas tarifas finais, com o investimento anunciado de 1,6 mil milhões de euros, preocupa-nos naturalmente que o impacto derrape e que acabem a ser as famílias, especialmente as mais vulneráveis, a absorver e a financiar esse investimento. Preocupa-nos que eventuais reforços de investimento no pós-apagão acabem por se traduzir de forma quase automática num aumento da fatura para as famílias. E eu pergunto à ERSE que mecanismos de mitigação estão a considerar neste contexto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Pinto. E agora, para terminarmos esta ronda de intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Presidente da ERSE. Eu creio que, embora o Sr. Professor já tenha adiantado alguma reflexão sobre este tema, mas eu gostaria de voltar a ele. É que, sendo este tema eminentemente técnico, relacionado com o funcionamento do sistema, tendo em conta a sua organização, os operadores, mas também a existência, o registro de dados dos incidentes, a pergunta que se impõe é, peço desculpa por voltar ao tema, porque é que demora tanto tempo a apurar não só o que aconteceu, mas porque é que aconteceu e, sobretudo, e aqui peço desculpa pela pergunta ignorante, é se poderia ter sido evitado ou pelo menos minimizado. Bom, virá o tempo, creio que lá para março, que nos permitirá conhecer o relatório, mas há questões que importa colocar desde já. Uma das questões mais críticas para a segurança energética do país é justamente a garantia de estabilidade da rede elétrica nacional. E assim, qual é a avaliação que a ERSE faz em relação ao modelo neoliberal em curso, que dispensa qualquer planeamento democrático da transição energética e subordina à lógica da maximização dos preços e a potenciação dos lucros por parte dos grupos económicos que dominam o setor. Quais são as consequências para o país de uma real ausência de planeamento integrado de tudo isto? E, portanto, se vamos ou não substituir o planeamento pelo investimento em redundâncias face a uma maior probabilidade de novos apagões, de que falam já muitos especialistas. Ora, para o PCP, a questão central para os tempos que se avizinham é como é que a ERSE vê o brutal esforço financeiro, e estamos a falar de centenas de milhões de euros, de investimentos em novas redes, em quantidade e em qualidade de redes, que se afiguram como incontornáveis para corresponder e suportar a transição em curso à velocidade que foi decidida. Num contexto em que os investimentos são suportados pelos consumidores e pelo erário público e os proveitos vão parar aos acionistas dos grupos económicos que dominam o setor, então convinha que eles também contribuíssem para esse esforço. Ou seja, quais vão ser e como vão ser pagos os investimentos e como é que os consumidores vão ser afetados, desde logo, nas faturas, para além das contribuições que igualmente pagam.
Fica a questão justamente como é que isto vai evoluir. De tudo o que se tem visto, leva a concluir que se prepara a que sejam os contribuintes a pagar, por via da subsidiação pública dos investimentos para estas necessidades, e que sejam os consumidores a pagar através das faturas que referi. E a somar a tudo isto, há os investimentos também enormes em aparelhos de acumulação de energias e toda a aparelhagem que torne os equipamentos, sobretudo os fotovoltaicos, na estabilização da rede e, portanto, a sua contribuição para a estabilização da rede. E disso, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Antes de dar a palavra final ao Sr. Professor, eu gostaria apenas de agradecer aos Srs. Deputados que aqui fizeram a sua intervenção, que cumpriram rigorosamente com o tempo e, portanto, isso facilita imenso o decorrer dos trabalhos. Portanto, Sr. Professor tem agora a intervenção final e tem 15 minutos para a fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço todas as questões muito pertinentes que foram colocadas. Logo, enfim, vou procurar responder a todas e por tópicos. O primeiro tem a ver com os mecanismos de proteção dos consumidores, o que é que são as compensações tarifárias e o que é que de facto são os prejuízos ou as indenizações. Eu queria, e esta foi uma questão que foi recorrente nas várias questões apresentadas, e que há um slide que eu não tive a oportunidade, enfim, de apresentar, mas onde esse tema tenta ser analisado. A questão das compensações tarifárias está ligado à questão da regulação tarifária, do binómio preço-qualidade. De facto, as tarifas de acesso às redes, a resiliência do sistema é paga, é uma atividade no regime regulado, é paga por tarifas reguladas, que são as tarifas de acesso às redes. E, naturalmente, aquele nível tarifário, aquele preço que é pago, pressupõe uma determinada qualidade de serviço. E esse binómio tem que ser quantificado. E, portanto, a compensação tarifária é como uma penalidade que os operadores de redes são obrigados a suportar, compensando os consumidores, mas que está associada ao preço do fornecimento. Não está relacionado com o prejuízo ou com os ganhos cessantes pelo facto de uma má qualidade de serviço. E estamos a falar de coisas completamente diferentes. E os ganhos cessantes ou os prejuízos não são perequáveis. Nós, no apagão, tivemos muitas situações, milhares de consumidores que não tiveram prejuízos. E tivemos outros que tiveram prejuízos e avultados. E, portanto, não é possível padronizar no âmbito do perímetro tarifário umas compensações, porque a decisão relatória tem que ser uma decisão geral, que não tem nomes, não é para empresa A ou empresa B, é geral para o sistema, para todos os consumidores. Isto leva-nos também à reflexão sobre como é que protegemos os consumidores. E reparem, nomeadamente porque o impacto da má qualidade de serviço tem valores muito diferenciados consoante o tipo de consumidores. E entre os consumidores domésticos, à partida, suportam uma melhor, devido aos equipamentos que estão nas casas das pessoas, suportam, aqueles equipamentos não exigem uma qualidade de serviço tão severa, que vem com um custo. E, em contrapartida, há outros consumidores, nomeadamente industriais, que são muito exigentes em termos de qualidade de serviço. Mas esta rede é uma rede que une todos. E quando se nós criamos uma rede e promovemos e aprovamos investimentos para satisfazer as necessidades daqueles que são muito exigentes, isto vem com um custo desnecessário para consumidores que não precisam daquela qualidade e que têm que pagar o mesmo investimento das redes, porque esta rede é paraquada por todos. E, portanto, a questão das compensações tarifárias não tem a ver com indemnizações nem com prejuízos, tem a ver com a regulação tarifária para garantir que o nível tarifário é
que tem por trás uma qualidade de serviço, é oferecida, essa qualidade de serviço é oferecida e é compatível com aquele nível tarifário que é suportado por todos os consumidores. Essas compensações, um consumidor doméstico tem uma fatura de cerca de 200 euros por megawatt-hora, a compensação é um valor que é um múltiplo destes 200 euros por megawatt-hora. Vale 450 euros por megawatt-hora, fora do tal valor padrão, que é aceitável, e varia entre 450 e 1000, consoante a utilização da potência contratada de cada consumidor. Portanto, estamos a falar de um múltiplo de 2,5 vezes a 5 vezes o preço de fornecimento. É preciso termos consciência que a indemnização ou o custo societal do não fornecimento é um valor astronómico, muito superior a este. Estamos a falar de valores de 10.000 euros por megawatt-hora. É um múltiplo de 10 vezes o valor da compensação tarifária. São temas distintos. É evidente que a indemnização tem que ser feita, tem que ser provada. Tem que ser provado que aqueles custos, aqueles prejuízos foram efetivamente incorridos, com evidências e os meios de prova, e a prova é feita em tribunal. É para isso que existem os tribunais. E, portanto, são processos, esperamos, é evidente que estamos a falar de um processo extracontratual, como já percebemos, porque o contrato é entre os consumidores e os comercializadores. Os comercializadores não foram responsáveis por este apagão. E, portanto, esta questão é uma questão extracontratual que tem que ser, nos termos do Código Civil, ajuizada em tribunal. E, portanto, cabe a cada consumidor, porque estamos a falar de valores, não tem nada a ver com as compensações, são coisas distintas, não podemos confundir as duas situações. E também sobre, porque é importante, que também foi outra questão que foi colocada, vamos lá ver, este sistema e esta qualidade de serviço foi uma das questões que foi colocada no final, sobre a imunização, porque é que a imunização deve ser feita localmente e não deve ser feita na rede. Quer dizer, nós temos aqui computadores portáteis. A imunização é feita no computador. O investimento que eu tenho que fazer para imunizar o computador a um apagão é mínimo, é menor. É uma bateria que eu coloco no computador. Eu não vou imunizar os computadores desta sala à entrada deste edifício, porque isso ia custar uma quantidade de dinheiro que não justifica as necessidades que eu preciso. E imaginem que eu estava a fazer esta imunização à entrada da rede de transporte. Portanto, esta questão eu por essa via não estava a proteger os consumidores. Eu estava a definir um regime tarifário que engordava os operadores de redes, como é evidente, e que não trazia o custo. A eficiência deste custo não era aceitável. Iria ter, naturalmente, uma rede tremendamente resiliente, mas com um custo insuportável para os consumidores. E que não compensava o prejuízo causado pelo apagão. E, portanto, esta questão da qualidade de serviço, é importante termos a noção sobre isto. Esta rede elétrica a que todos acedemos, ela é dimensionada para um ponto ótimo. E o investimento é dimensionado e ajustado e aprovado, procurando sempre esse ótimo. E esse ótimo tem a ver com o equilíbrio entre o custo do investimento para evitar interrupção de energia e o prejuízo causado, o custo societal, por essa interrupção de energia. Nós estamos sempre à procura desse ponto ótimo. E estamos a falar, considerando o valor económico, isto depende do PIB, como é evidente, dos vários países, a nível europeu, nós estamos a falar de um ponto ótimo de 2 a 3 horas de interrupção por ano. E, portanto, reduzir isso seria aprovar investimentos que não eram custo-eficazes e que prejudicavam sempre, em última linha, os consumidores residenciais, porque são aqueles que menos exigentes em termos de qualidade de serviço. Portanto, esta proteção dos consumidores é feita e por isso é que nós dizemos que as situações críticas têm que ser imunizadas localmente, como nós fazemos a imunização dos nossos computadores. É localmente, é assim que é mais barato, é assim que é mais custo-eficaz. E isto deve-nos, como é evidente, depois levar para a questão dos edifícios, para os sistemas críticos dos edifícios, os elevadores, para as comunicações e, como é evidente, para as unidades hospitalares, as situações críticas. Nós não vamos imunizar um hospital, nós vamos imunizar as salas de urgência.
E é de forma, e é fazendo assim, desta maneira seletiva, que só pode ser tomada, são decisões que têm que ser tomadas localmente pelos gestores de energia, pelos responsáveis por aquelas unidades, que nós conseguimos a tal custo-eficácia que todos citamos. Se não o fizermos, teríamos tarifas de acesso às redes que seriam insuportavelmente caras para os consumidores, em particular os residenciais. As interligações, naturalmente, são justificáveis por razões económicas e segurança de abastecimento. Aliás, as interligações no passado, elas eram, há 20 anos atrás, elas existiam só por razões de segurança de abastecimento. Nós descobrimos nestes últimos 20 anos e fomos descobrindo e desbloqueando o interesse económico destas interligações, partilhando folgas. E isto tem muito a ver também com a transição energética e com a geração renovável. Porque estas interligações, do ponto de vista económico, são um provedor de flexibilidade, de armazenamento virtual. Nós partilhamos excedentes e importamos déficits. E, portanto, tornamos-nos mais resilientes, reduzimos a fatura dos nossos consumidores. É evidente que isto é feito, portanto, estas mais renováveis e esta descarbonização do setor exige, naturalmente, uma rede mais digitalizada. E esta é a questão que estamos a falar. Não é mais cara, é mais digitalizada. E o que é que, quando estamos a falar de uma rede, e reparem, eu tenho aqui um slide, e depois isto foram várias questões que foram colocadas. No ponto de vista regulatório, nós temos feito e trabalhado para criar condições para a digitalização desta rede, para tornar esta rede mais adequada a um sistema eletroprodutor que está mais baseado em geração renovável. A geração renovável está muito ligada à existência de conversores. Nós, contrariamente à geração clássica, na geração clássica temos máquinas rotativas que estão diretamente ligadas à rede e que fornecem inércia e que são sistemas tradicionais, controlam reativa. A reativa permite o controle de tensão. O que é que está a acontecer? Estas máquinas tradicionais não têm espaço para entrar no mercado, porque as renováveis são mais baratas. E, portanto, o que está a acontecer é que... Mas estas máquinas tradicionais prestam serviços fundamentais ao gestor do sistema para garantir a estabilidade do sistema elétrico. E o que nós estamos a verificar é que, se nada fizéssemos, e de alguma forma provavelmente isso justifica o que se passou na origem do apagão, se nada fizermos, esta geração que presta estes serviços, nomeadamente controle de tensão, nas horas de sol não está a funcionar, porque não há espaço para ela entrar. Portanto, o que é que nós temos que encontrar? Nós temos que encontrar meios que permitam a sua substituição. E esses meios estão exatamente nas renováveis, nos inversores. Estes inversores, estes geradores fotovoltaicos ou geradores elétricos, podem prestar serviços para controlar a tensão. Nós temos que obrigá-los. E, portanto, eu tenho aqui um conjunto de slides que mostram o que é que foi feito em Portugal e pela ERSE e pela Policy, pela política, no sentido de forçar, e pela regulamentação europeia, portanto, toda a regulamentação europeia também tem vindo nesse sentido, de forçar a que estes novos investimentos possam contribuir para prestar serviço de sistema em linha com o que faz a tecnologia convencional. Mas para isso é necessário, no momento do licenciamento, impor essas obrigações. E isso, portanto, há aqui uns slides no final que eu tenho que mostram, enfim, a evolução e todos os 3, até mais, decisões que a ERSE fez e que tomou no sentido de garantir que o gestor do sistema, independente das condições de funcionamento do mercado, tem acesso a controle de tensão. Por exemplo, no Sul, onde nós temos muito solar. Nós, no Sul, tínhamos um problema de tensão que é conhecido a Sul e que desde 2020 que está a ser tratado com controle de tensão, com energia reativa, prestada de forma dinâmica por centrais solares e pela central hídrica do Alqueva, com contratos que foram aprovados pela ERSE, neste caso com a central do Alqueva, para resolver exatamente estas dificuldades que tivemos em Espanha. É evidente que evitar o apagão em Espanha, evitar que ocorresse em Portugal, não era custo eficaz, também temos que ter consciência disso.
porque se nós não... A nossa rede, nós temos 9 interligações com a Espanha. A capacidade técnica dessas interligações é superior à nossa ponta de consumo. Estar a imunizar essas interligações era pôr reservas, porque nós temos o sistema elétrico, ele é dimensionado por forma a garantir que, se um dos elementos falhar, o sistema tem que continuar a funcionar. E se nós assumirmos que vamos interromper a interligação para imunizar este fenómeno que aconteceu em Espanha, isso significava que tínhamos que ter máquinas elétricas em Portugal em permanência, em funcionamento, para substituir aquela potência imensa de ligação que temos com a interligação. O que, de forma razoável e de custo eficaz, não é aceitável. Não era assim que protegíamos os consumidores. Portanto, também temos de ter este tipo de noção. Sobre o Black Start, houve dificuldades que foram sentidas, elas são conhecidas, há contratos, esses contratos têm cláusulas de incumprimento, eles têm que ser aplicados. E, portanto, essas compensações pelos incumprimentos têm que ser... Sim, claro que havia, e, portanto, nós temos, no caso do Castelo de Bode, estamos a falar também, é importante dizer, estamos a falar de Black Starts antigos, centrais antigas, e, portanto, cujos montantes são relativamente reduzidos. O caso de Castelo de Bode, salvo erro, é um contrato de ordem dos 200 mil euros, e, portanto, as cláusulas de incumprimento também estão relacionadas com o valor contratual. E, portanto, nós é preciso ter esta noção. Portanto, estes valores não têm nada a ver, como é evidente, com as consequências e com os prejuízos societais que resultaram deste apagão, mas estão ligados ao contrato. E, portanto, nós, no caso de Castelo de Bode, essa situação é muito clara. No caso da Tapada do Outeiro, estamos a falar de uma central que, de dependência, portanto, era um contrato de aquisição de energia antigo, terminou e está num período de dependência e, portanto, aí essas cláusulas de incumprimento nem existem, porque os montantes que são suportados são apenas os gastos operacionais para manter a central em funcionamento por razões de segurança de abastecimento. E, portanto, aí diria que nem há cláusulas de incumprimento, porque não há ganho pela prestação do serviço. Portanto, há uma obrigação que inclusivamente não é paga, porque já está paga, e, portanto, a questão... E por isso, a necessidade dos novos concursos para os 2 Black Starts e também, naturalmente, a importância de mantermos 4 Black Starts, que é um número, e conforme também foi dito, claro que depois levanta dificuldades ao nível da sincronização das ilhas, ou do paralelo das ilhas, que é uma dificuldade acrescida, mas que temos de ter consciência que são sempre processos lentos. Os 2 novos Black Starts têm steps de até 20 megawatts. Portanto, reparem, o Castelo de Bode tem 5 megawatts. Para nós fecharmos e energizarmos o sistema elétrico com Castelo de Bode, aquilo demora uma eternidade. Demora muitas horas. E com estes 2 novos Black Starts estamos a falar de um salto incremental e também de gradientes. O gradiente de Castelo de Bode, salvo erro, os gradientes de megawatts por minuto que estes novos Black Starts suportam estão na ordem dos 100 megawatts por minuto. O de Castelo de Bode é 5 vezes inferior a este valor. Portanto, estamos a falar de uma energização, utilizando estes 2 Black Starts, muito mais rápida do que com os Black Starts antigos, daí a necessidade de se ter revisto isto. Sobre as baterias, não havia decisões anteriores tomadas pela ERSE, importa deixar isso claro. Sobre o grupo de acompanhamento técnico, a ERSE eu pessoalmente tenho sido convidado para participar nesse grupo. Naturalmente, oficialmente não faço parte do grupo, por razões evidentes, porque no fim aquele relatório tem que servir para as várias entidades poderem tomar decisões. E, portanto, não poderia estar num lado e no outro no mesmo ponto. Sr. Professor, não querendo fazer qualquer tipo de pressão, mas fazendo, dava-lhe 2 minutos para concluir, por favor. Obrigada.
Sim. Bom, em relação às lições, eu penso que nós interligados somos mais fortes. E, portanto, estas interligações proporcionam muita resiliência ao sistema, nomeadamente um sistema descarbonizado que apresenta novos desafios. Esses desafios têm que ser antecipados e a regulação em Portugal tem feito isso. E, portanto, isto exige, digamos que, e, portanto, nos últimos slides eu mostro isto exige que o gestor de sistema tenha acesso, independentemente das condições do mercado ou das condições ambientais, temos muito sol ou muito vento, tenha acesso a serviços de frequência, serviço de sistema de frequência, de balanço. E tudo estamos a fazer, e há um último slide que mostra isso, que tem enfim, um roadmap sobre o que está a ser feito. E estamos a falar de ações desde 2020. Como, por exemplo, reparem, nós temos um problema de frequência. Com as renováveis, nós, de facto, temos mais variabilidade. Precisamos mais reservas, mais folgas no sistema para lidar com essa variabilidade. Mas essas folgas também estão no consumo, no lado de consumo. Portanto, nós, logo em 2020, promovemos a participação da procura nestes mercados, nesta prestação de serviços de frequência, serviço de sistema de frequência. Também nós integramos os mercados diários. Nós estamos a integrar os mercados de balanço. Para garantir que o nosso gestor de sistema tem acesso a estes serviços fora da área portuguesa e também para garantir que os preços destes serviços são eficientes, são mais baixos, protegendo os consumidores. E, portanto, há toda uma linha de tempo onde isso é feito, desde a adesão a plataformas europeias. É um trabalho que não é um trabalho nacional, é também um trabalho europeu, porque é um problema que todos estamos a vivenciar. E depois há todos os outros serviços de não frequência que estão nos slides anteriores, por exemplo, este aqui acho que tem a ver com os novos investimentos, que também foram aprovados, tiveram um parecer positivo da ERSE, nomeadamente ao nível do controle destes serviços de sistema de não frequência necessários para garantir a estabilidade do sistema, como, por exemplo, a tensão, que são reatâncias chantes, duas unidades de controle de reativa de forma dinâmica, que se chamam STATCOMs, compensadores síncronos, que permitem também controlar a reativa e oferecer inércia ao sistema, porque nós, uma das dificuldades que temos é que quando a geração convencional não entra, só temos inversores conectados no sistema elétrico e precisamos de ter inércia, porque a inércia dá-nos, é muito mais difícil mudar a trajetória de um caminhão do que mudar a trajetória de um ciclista. Se a gente empurrar um ciclista, ele cai logo. Um caminhão não. E por isso precisamos de inércia. E, portanto, mas por isso há que tomar uma série de decisões para ir digitalizando a rede para estar mais bem preparada para esta transição energética que está aqui. Portugal e as entidades públicas portuguesas e os operadores de rede têm feito isso. Mas num sistema interligado todos temos que fazer isso. E todos temos que aprender uns com os outros, e é o que este exemplo também nos mostra, está bem? Que nos aconteceu. Bem, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Reitero o meu agradecimento inicial pela sua presença e agora pelos esclarecimentos que prestou e pelo documento que preparou, que naturalmente que todos os deputados vão ler com a devida atenção e que é muito importante para uma compreensão mais profunda do fenómeno do apagão e que eu acredito que aqui posso falar por todos que nenhum de nós quer que se volte a repetir. Muito obrigada. Relembro apenas a todos, portanto, dou por encerrada esta primeira audiência à ERSE e relembro que vamos ter a próxima audiência às 14h30, em que iremos receber a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Muito obrigada.